E essa é a visão que a gente vai ter ao acordar aqui no nosso sítio. A casinha do sítio já está bem adiantada. Olha o maracujá que a gente chegou aqui hoje e encontrou aqui da nossa lavoura. Já vai pro suco mais tarde, hein? E olha só como é que já tá a nossa casinha aqui no sítio, meus amigos. Já tá um processo bem adiantado aí na obra. O pedreiro vai começar a fazer a empena do telhado, né? Aqui tem nosso banheiro, em construção ainda, né? Aqui tem o quarto da criança. Olha aqui a nossa visão. Olha aqui a visão que a gente vai ter aqui pelas manhãs ao acordar aqui no nosso sítio. Aqui tá a porta principal de entrada. É uma casinha pequena, meus amigos, mas bem aconchegante, tá? Aqui vai ser uma cozinha americana. Olha a casa do vizinho. Aqui vai ser a nossa sala de estar também com essa visão. Olha aí. Aqui tem a nossa caixa d'água. Aqui vai ser uma área. Vai ser uma área coberta também, ó. Pra gente colocar uma rede, né? No varandado aqui. É isso aí, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar de cá a casinha pra vocês. Como tá ficando massa. Tá ficando muito bom. Aqui é o nosso maracujá, meus amigos. Tem que ter cuidado aqui com esses pregos aqui. Já coloquei essas madeiras pra cá pra evitar acidente com elas. Nosso maracujá tá muito bonito. Já tá bom de fazer neles aqui um sapoalinho neles, né? Tá bem bonito já, hein? Desde o jeito que eu plantei, ó. Olha aí. Já tá pedindo linha, hein? Nossa lavourazinha de maracujá. E aí tá a visão da casa daqui de baixo. Tá vendo aí que daqui dá pra ter uma noção melhor de como que tá ficando. Aqui é a nossa lavoura de abacaxi, que foi o primeiro abacaxi que a gente plantou. Como que tá bonito. E assim que tá ficando a casa do nosso sítio aqui, tá? Olha aqui a chegada. A gente precisa fazer alguns detalhes ainda, né? Muita coisa tem para ser feita aqui. Mas tudo é o início, né? Tudo é um grande início. Primeiro passo é a gente fazer a nossa moradia, né? Primeiro passo é a moradia. E depois a gente vai, né? Começando a fazer nossos plantios de nossas coisas aqui. Criar nossos animais. Nós primeiramente tem que ter uma moradia para poder se estabilizar em um local, né? Aqui é a entrada da cozinha. Uma área aberta futuramente será aqui também. Uma área para fogão a lenha. Só que a gente ainda não começou a fazer essa parte, tá? A gente primeiro vai construir a casa. E essa parte aqui a gente vai fazer por conta própria mesmo. Aqui o predeiro já trabalhou aqui, meus amigos. Já trabalhou em média aqui 8, 9, 10, 11 dias de trabalho do predeiro aí, ó. Esse aqui é o serviço de uma mão de obra de 11 dias de serviço. E já rendeu isso aí, ó. Desde o alicerce, tá? Desde o começo do alicerce até o ponto que tá. O pedreiro gastou 11 dias de serviço, tá? A diária do pedreiro aqui tá custando R$ 130. E a do ajudante tá custando R$ 90. Aí por dia a gente tem um gasto aí de R$ 220 por dia. É isso aí, eu tô achando que tá sendo bem rápido o desenvolvimento aí da construção.
Tô achando rápido. Só que o pedreiro só trabalha aqui os fins de semana, tá? Ele só trabalha os fins de semana. E aqui tá minha lavoura de maracujá, meus amigos, ó. Aqui é a primeira lavoura que eu fiz sem experiência nenhuma. Comecei essa lavoura sem fazer análise de solo, sem fazer os devidos cuidados que deveria ter feito, né? Eu plantei isso aqui, primeira plantação, para ganhar para começar a pegar experiência, né? Pode ver que tem algumas plantas que não se desenvolveram bem, ó. Olha aí. Já tem outras que se desenvolveram muito bem. Olha só como que formou cortina. Como que a cortina fechou muito bem em alguns lugares. E já em outros lugares ela não fechou tão bem. Olha aqui. Essa aqui, ó, essa parte aqui já está bem mais verde. Já tem uma cortina bem fechada, já está bem mais bonita. Essa lavoura aqui está com aproximadamente 8 meses ela. Começou a produzir agora, ó. Tem alguns frutos, como vocês podem ver, ó. Tem alguns frutos, mas não uma carga tão grande, né? Eu tenho que começar a levantar também, ó. Essas cortinas que estão um pouco baixas. E aqui eu também plantei alguns abacaxi, ó. Plantei 2.000 pés de abacaxi aqui, meus amigos. Eu plantei aquela aquela pouca quantidade, foi 250 pés que tem aí na parte de baixo lá. E aqui eu acabei plantando mais 2.000, foi mais 2.000 pés aqui. Fechando aí em 2.200 pés de abacaxi aqui. Olha aí. Como lá deu uma boa saída, eu arrisquei nessa daqui também, né? Decidi plantar aqui mais 2.000 pés. E tá aí, essa aqui é a lavoura do maracujá, a primeira que eu fiz para teste, experimento. Na verdade assim, né? A gente vai fazendo para experimento e para consumo próprio, né? Se a gente começar a ter um desempenho de uma produção em massa, uma produção boa, a gente vai comercializar. Mas por enquanto a gente está plantando só para comércio, só para consumo próprio, né? Como a gente está começando aí, ó. Como a gente está começando o sítio, né? Olha aí, tem alguns pés de banana aqui que eu plantei também, ó. Algumas bananeiras. Tá precisando de água, meus amigos. Aqui tá num período de seca agora. Período de seca assim, né? Não tá no período chuvoso. Numa época do ano chuvosa. Mas mesmo assim, ó. Nossa, olha só o tanque secou por completo. Aqui é um tanque que a gente tem de lona. Esse tanque aqui na época do verão ele encheu completamente, ficou cheio de água. Ajudou muito. Só que infelizmente agora ele tá aí, ó, seco. Aqui é um pé de capim. Não tava desenvolvendo, eu joguei um pouco de água dele, ele já pegou a desenvolver melhor. Olha aí. Aqui dá pra ter noção da quantidade de pé de abacaxi plantado que tem, ó. Tá vendo aí? Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 ruas. 5 ruas aí, ó, de abacaxi plantado. Tudo nesse distanciamento. Esse abacaxi aqui, meus amigos, eu usei um mineral. Usei super simples, ó. Isso aqui é super simples. E esterco bovino, ó. Eu usei no plantio desse. No plantio lá de baixo eu usei apenas esterco bovino. Aí eu vi alguns vídeos aí. O pessoal recomenda muito usar o super simples também no plantio. Só não deu para aplicar nessas duas últimas ruas aqui, que foi no esterco bovino. Mas esse aqui foi todo no super simples. Olha só, dá para vocês perceberem no lugar que tem mais umidade, ó. A muda teve murchou menos, ó. O abacaxi também é uma variedade bem resistente, tá? Bem resistente à seca. Ele, na verdade, no início do plantio dele, até ele quebrar a dormência para começar a sair as raízes, pelo conteúdo de muitos produtores aí, a gente não precisa estar fazendo rega nele nesse período dele, até quebrar a dormência, sabe? Depois que quebra a dormência em diante, aí sim você pode fazer algumas regas. Mas pela minha experiência aqui com aquele primeiro plantio que eu fiz ali embaixo, o abacaxi não precisou de rega. Apesar que eu plantei já olha só,
Maracujazinho pequeno. Tá fraco aqui a produção, tá precisando de adubo. Como eu tava dizendo, aquele abacaxi que eu plantei ali, eu plantei no começo do verão, né? Ficou uns 2 meses sem água direto assim. Até começar das primeiras chuvas de verão. Aí ele pegou a chuva todo dia de verão aí. Já esse daqui pegou algumas garoadas assim de inverno, né? Que eu acho que facilita pra ele, né? Esse abacaxi mais novo aqui. E vamos ver como que ele vai se desenvolver aí, né? Com o tempo, né? Essas mudas foram todas ganhadas, ó. Foram todas ganhadas. Eu tive despesa apenas do super simples. E pra buscar essas plantas lá, eu gastei aí aproximadamente total aí pra fazer esse plantio aqui. E fora a minha mão de obra, né? Pra mim fazer o plantio desse abacaxi, eu gastei aqui, meus amigos, não passou de... Eu não gastei mais de R$ 200 pra plantar todo esse abacaxi aqui. Esses 2.000 pés aqui. Então, ou seja, se eu tiver uma boa ramificação, uma boa produção aqui de abacaxi, vamos dizer que eu consigo colher aqui em média 1.000 abacaxi. Eu já consigo ter um rendimento bom, né? Pelo investimento que foi feito. Olha aí como que tá o meu maracujá aqui. Tem algumas frutas que estão muito bonitas desenvolvendo, ó. Olha só que lindo. Começou a produzir agora, tá? Tá precisando de um pouco de água. Tá precisando de água aqui. Eu tô pensando em fazer uma construção de um tanque ali em cima para fazer a regação de todas essas lavouras aqui por gravidade. Vou fazer alguns reservatórios de água para começar a abastecer com caminhão-pipa. Porque tem planta que sente muito, tá? O maracujá, ainda bem que ele é bem resistente à seca, ao verão, sabe? Assim como o abacaxi também. Então é bom a gente estar sempre procurando variedade que vai se adaptar ao nosso clima, né? Ao nosso bioma. Aqui a gente está no nordeste da Bahia, tá? Próximo ao cenário de Caatinga. Se vocês olhar, ó, a vegetação em volta, ó, já tem um aspecto de Caatinga. Aqui já se inicia, né, parte da Caatinga. Apesar da gente estar aí aproximadamente 50 quilômetros da cidade que é considerada Caatinga, aqui o clima já começa, né? Já começa o bioma. Olha só, quando vai chegando essa época do ano, com poucas vegetação, até essas plantas menor sente, né? Com ataque de insetos. Aqui, se eu não me engano, foi ou a formiga ou foi o gafanhoto, né? Olha só o pezinho de goiaba aqui, se desenvolvendo bem. E é isso aí, meus amigos. A gente tem que sempre procurar variedades que se adaptam ao nosso clima, né? Olha só, aqui tem um pé de maracujá que tá caído. Tem que levantar ele. O pé de amora já não se deu tão bem com o cenário que tá vivendo. Olha aí como que tá o abacaxi. As carreirinhas tudo formadas. Uma planta que é muito resistente também, meus amigos, ó. É o cajueiro. Olha aqui, independente da seca, do tempo seco mais difícil, ele continua se desenvolvendo bem e mostrando que ele é bem resistente ao clima seco aí. Aqui do outro lado já é uma propriedade vizinha. Já não é meu, essa propriedade do lado. O meu é até essa cerca aqui, ó. Futuramente eu pretendo plantar cerca viva aqui, em toda a divisória aqui, né? Mas é isso aí, meus amigos. Esse é o conteúdo aí que eu queria gravar pra vocês. Na verdade eu queria mostrar mais a casa aqui do sítio, como que tá ficando, né? Ali tá o telhado, ó. Vou fazer a cobertura da casa com telhado de zinco. Olha aí. A gente tá só aguardando concluir aí o ponto de empena pra cobrir, né? Tem algumas mudas que sobrou aqui, ó, de maracujá. Essas mudas que sobrou aqui eu vou deixar para fazer a reposição ali na parte lá embaixo, que foi a última que eu plantei, umas 2 ruas. Como já pegou uma parte mais seca, um tempo mais seco, aí eu vou ficar observando lá, né? Vou ficar observando para ver se ela não morre alguma muda, porque se morrer eu vou precisar fazer a reposição.
Olha aí como que tá esse abacaxi aqui, ó. Esse abacaxi foi o que eu plantei primeiro aí, ó. Esse foi o abacaxi que eu plantei primeiro. Esse abacaxi aqui, ó, pode ver que tem alguns pés que não se desenvolveu bem, ó. Tá feio. Mas esse abacaxi aqui, eu plantei ele no começo de novembro. Foi no dia 9 de novembro eu plantei esse abacaxi. Olha só como que ela está. Hoje a gente está no dia... Hoje é dia 23 de agosto. Tá com quase um ano esse abacaxi aqui plantado. Quase um ano já. Até agora ele não tem nenhum sinal de começar a produção. Nenhum sinal. As pessoas falam que esses abacaxi plantados na muda, ele leva um ano para produzir. É um ano para iniciar a produção dele, se ele entender que ele já atingiu a maturidade, né? O abacaxi, se eu não me engano, ele identifica que atingiu a maturidade pelas suas folhas, né? Por exemplo, aquele ali que já tá com a folha maior, ele já tá, né? E tem alguns casos aí que o pessoal fala que ele produz apenas por indução. Você vem com a pedrinha de carbureto, joga dentro da coroa do abacaxi e ele começa a induzir, né? Começa a induzir o fruto através do carbureto. E é isso aí, meus amigos. Queria mostrar só um pouco do trabalho que a gente tem aqui no sítio, tá? Aqui é o sítio Vida Verde, que a gente está produzindo maracujá aqui, ó. A gente está em busca de produzir esse maracujá para comercialização e aprendizado também, tá? Primeiramente o aprendizado e segundo a comercialização, porque para a gente poder comercializar a gente tem que aprender primeiro, né? Tem que aprender sobre a espécie que a gente está trabalhando. E esse segundo plantio aqui, ó, tá com uma saída muito boa, muito boa. Olha só como que tá o brilho dessas folhas aqui. E eu mudei a adubação que eu usei na primeira, né? Na primeira eu iniciei a primeira lavoura, eu iniciei ela com esterco bovino e o 10-10-10-10. Já nessa lavoura aqui, eu já iniciei ela com outro tipo de adubo. Eu iniciei ela comecei fazendo a correção do solo com calcário. Depois da correção do solo com calcário, eu adubei esse solo com esterco bovino e também utilizei nele aqui o 25-20. É um adubo mineral para folha, para folhagem. Vocês podem ver que ela tá bem viçosa, bem verde, ó. Toda verdinha, ó. Olha aqui o que eu falo, de ter algumas mudas para reposição, ó. Lá em cima, na lavoura de cima, eu tive muita perca de mudas. Aí tem alguns berços lá em cima que é falho, tem apenas uma planta. Porque no início eu não tive muda para fazer reposição, né? Quando eu comecei lá aquele ciclo lá em cima. Isso aqui eu já preparei as mudas sobrando, tá? Já fiz um plantio de mudas com excesso sobrando para algum evento desse aqui, ó. De perca de muda aqui, depois que ela é colocada no berço aqui. A gente tem para fazer a reposição, né? Caso falte aí, caso venha alguma muda adoecer ou morrer aqui no berço, tá? Olha aí, aqui a gente tem duas plantas. Duas plantas, aqui tem que ser feita uma poda, porque uma acaba atrapalhando a outra depois, futuramente, tá? Como é duas plantas por berço, se deixar mais de uma, ela acaba atrapalhando a outra. Ela sobe sufocando a outra planta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó, nesse berço aqui. Que foi o último que eu preparei, foi essas duas ruas aqui, ó. Como a gente tá com falta de água, agora devido à construção também, né? A gente tá dando prioridade para armazenar água para construção. Porque a gente não tem água para nada, tá, meus amigos? Aqui a água aqui é através de caminhão-pipa, tá? Aí a gente tem que tá armazenando um pouco de água aí para até o fim da construção ali, né? Ou até terminar o reboco, essa parte aí, mas que gasta bastante água, né? Mas olha aí, essas últimas mudas aqui
eu fiz apenas 2 molhações nela. O solo já tá bem seco, mas para vocês verem, ó, o maracujá é muito resistente, ó. É muito resistente mesmo, olha só. Tem algumas mudas que enfraqueceu, ó, mas é assim mesmo. Mas dá pra ver a resistência dele, ó, que é poucas plantas murcham. Poucas murchou, mesmo com a falta de água. Esse é o último beijo que eu fiz aqui, tá? Já lá pra cima tá tudo verdinho, tudo ok. Bonitão, ó. Bem mais resistente. É porque assim que você coloca ele no solo, até ele se adaptar, a planta dá uma murchada, dá aquela, né? Mas olha só, pra vocês verem o resultado, ó, do adubo. Aqui daqui 30 dias a gente vai fazer uma nova aplicação aí, tá? Já vai fazer uma nova aplicação do mesmo adubo do 25-20 e começar a fazer as regas mais frequentes nela. E aí a gente vai fazer o estaqueamento também, colocar o madeiramento todinho e já esticar o fitilho, né? É isso aí, meus amigos. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo aí no sítio, tá? Esse aqui é o meu primeiro vídeo assim, explicando, mostrando aqui melhor do meu conteúdo. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo aí, ó, deixe seu comentário, deixe seu like, tá? Eu sou um iniciante na roça também, no sítio, mas já tô tendo resultado, tá? Deixei a vida na cidade para vir viver uma vida no campo e tá sendo uma experiência magnífica aí, né? Tá sendo uma experiência muito boa. Ainda a gente depende da cidade ainda para sobreviver, né? Porque a gente trabalha na cidade. Mas todo o tempo disponível que a gente tem, a gente está aqui no nosso sítio aqui, ó, trabalhando, fazendo evoluir cada dia mais, tá? Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo aí. Deixe o seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!